Bem, pessoal, vamos lá. Aulinha de exercício, geometria básica, tá? A gente vai começar aqui, como eu falei inicialmente, determinar, tá? O valor de x, sabendo que R é paralelo a S. Nos vídeos aí que vocês têm disponíveis no YouTube, né? Vocês podem dar uma olhada que isso foi exatamente um dos primeiros assuntos, né? Da gente, que são as retas paralelas cortadas, né? Por uma transversal. E aí a gente tem várias coisas, né? Tem alternos externos, internos. Então, numa questão dessa, a primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, é tentar, né, decidir quais são as características dos ângulos envolvidos, tá? Ou seja, o que esses ângulos são? Eles são alternos externos, eles são alternos internos, são colaterais internos. Então, a primeira coisa, um exercício desse é que tipo de ângulos são esses? Observa que eu quero encontrar o valor de x, tá? Que está aqui. O valor de x que está aqui, ó. Então, eu preciso saber, né? Primeira coisinha, saber qual a relação desse ângulo com esse ângulo, tá bom? Qual a relação desse ângulo em laranja, que agora está vermelhinho para vocês, e esse outro aqui que apareceu vermelho aqui embaixo, tá? Então, primeira coisa. Então, vamos fazer uma solução. Como é que eu quero que vocês respondam isso, tá? Solução, tá? Vamos colocar aqui item A, certo? Solução do item A. Perceba que os ângulos aí a gente vai escrever os ângulos. 3x mais 15 graus, tá? E x mais 75 graus, tá? São alternos externos. São alternos externos. Tá? Então, a gente já sabe a característica desses ângulos. Esse rapaz aqui e esse, eles são alternos externos. Isso quer dizer que eles são o quê? Portanto, se são alternos externos, como vocês estão com o conteúdo em dia, vocês sabem que 3x mais 15 graus é igual, tá? Vou colocar de uma outra cor para chamar a atenção. Então, eu quero os ângulos. Eu sei que eles são, desculpe, alternos externos. Então, portanto, 3x mais 15 graus é igual a x mais 75 graus, tá ok? E agora, eu tenho que resolver essa equação, tá bom? Então, com isso em mãos, vamos resolver essa equação. Então, dessa igualdade, da igualdade acima, o que é que a gente tem? A gente tem que 3x menos x, o que é que eu fiz? Eu passei exatamente o x para o lado esquerdo, o gosto do freguês, tá? Vocês podem passar o 3x para o lado direito, é indiferente. É igual a 75 graus menos 15. Então, eu isolei a minha variável que eu necessito encontrar, que é o valor de x. Observa a questão pede o quê? Determinar o valor de x, tá ok? Então, com isso em mãos, eu sei que isso é equivalente a dizer que 2x é igual a quanto, pessoal? 75 menos 15, 60 graus. Portanto, x vale quanto? 30 graus. Então, quanto é que vale x? 30 graus. Observe que eu não estou pedindo o valor do ângulo, tá? Eu poderia muito bem pedir o valor desse ângulo, que está aqui em azulzinho agora para vocês, ó. Tá bom? Que deve ser o mesmo desse ângulo. Mas eu não estou pedindo isso. Então, eu estou pedindo simplesmente o valor de x, tá bom? Então, cuidado, pode ser uma pegadinha. Vocês podem encontrar o x e eu pedir o valor do ângulo, o ângulo completo. Então, vocês teriam que somar 75 mais 30 graus. Tá bom? Perfeito. Vamos para o segundo. Item B. Olha só. O item B, a gente tem dois ângulos que diferem do anterior, do item A, tá? Então, observa que aí eu tenho ângulos colaterais internos. Observa que aqui eu tenho ângulos externos
E aqui eu tenho ângulos internos. Então, não esqueçam. Acima dessas retas e abaixo são externos. Dentro das paralelas são internos. Tá bom? Então, beleza. Então, observa. Eu tenho x mais 25. Novamente, eu não quero o ângulo completo. Eu quero o valor de x. Tá? Então, perceba, mais uma vez, né? Perceba que os ângulos... Vamos lá, quais são os valores? Para eu lembrar, x mais 25 graus. E o outro é quem? 3x mais 15. É isso? 15 graus? É, 3x mais 15. Vou voltar aqui para vocês olharem, tá bom? São colaterais internos. São colaterais internos. O que é isso, pessoal? Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Pensa o seguinte. Pensa que eu posso pegar esse ângulo e completar aqui, ó. Esse rapaz é igual a esse, ó. E a gente sabe que essa soma aqui vale quanto? 180 graus. Então, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que x mais 25 mais 3x mais 15 é igual a 180, que é a soma completa disso aqui, tá bom? Então, uma forma fácil de ver esse exercício é simplesmente verificar que esse rapaz vem para cá e essa soma, 15 graus, e essa soma, x mais 25 mais 3x mais 15, tem que dar 180 graus, pessoal. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos escrever isso. Tá ok? Então, perceba que os ângulos x mais 25 e 3x mais 15 são colaterais internos. Portanto, daí, a soma desses ângulos tem que ser quanto? Acabei de falar, 180 graus. Ora, vamos isolar do lado esquerdo a variável que eu preciso. Quem é x mais 3x? X mais 3x são 4x. Isso é igual a 180 menos 25 mais 15, pessoal. 25 mais 15 dá 40. Passa para o lado esquerdo, menos 40 graus. Tá? Então, eu tenho 180 menos 40. Isso é equivalente a dizer que 4x vale 140 graus, pessoal. Ou seja, quanto é que vale x? 35 graus. Tá bom? Lembrando, pediu o valor de x. Não pediu o valor do ângulo, poderia, tá? Então, cuidado. Na prova você pode encontrar x e achar que acabou a questão. Então, importante, leia a questão, tá bom? Eu posso pedir para determinar o valor de x e depois dizer, por fim, qual o ângulo que está relacionado. Aí você tem que dizer a soma do ângulo, que é exatamente substituindo o valor de x, tá bom? Perfeito. Vamos agora para o segundo exercício, né? O segundo exercício é para a gente aplicar uma aplicação simples, né? Do teorema de Tales, tá bom? A gente vai estar aqui preocupado em como aplicar, né, o teorema de Tales, tá bom? Observe. Então, vou colocar aqui, né, para vocês lembrarem, teorema de Tales. Vamos aplicar o teorema de Tales, tá? Vão observando o ritmo das questões, tá bom? A gente fez uma do começo do curso, outra depois, que a gente, depois desse primeiro momento que a gente falou de retas paralelas cortadas por uma transversal, a gente mencionou o teorema de Tales, e agora é que a gente vai fazer, tá? O que é que o teorema de Tales diz, pessoal? Quando a gente pega um triângulo desse, né? Um triângulo desse, quando a gente tem, só para recapitular, vou fazer uma figurinha aqui, complementar, tá? Deixa eu melhorar isso aqui, né? Tá? Eu tenho um comprimento, eu vou chamar, por exemplo, vou chamar esse comprimento aqui, ó, de M, tá bom? Vou chamar esse comprimento aqui de P, vou chamar esse comprimento aqui de, sei lá, N, vou chamar esse comprimento aqui de Q. O que é que o teorema de Tales diz, né? Diz o seguinte, que M
está para N, assim como P está para Q, né? A gente viu isso bem detalhado. Então, o teorema de Tales, quando a gente tem retas paralelas, tá aqui, né? Ó, A e B são paralelas, que é paralelo a C e D. Então, o teorema diz o seguinte, diz que um comprimento de um lado dividido por outro está para o lado direito, dividido por outro, tá bom? Então, vamos aplicar essa relação para o nosso exemplo, tá? O nosso exemplo. Observa que aí eu tenho uma questãozinha um pouquinho mais rebuscada. Eu não quero só encontrar o valor de x, tá? Eu poderia simplesmente, ó, deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês, ó, apagar isso e pedir para vocês encontrarem o valor só de x, tá? Então, que foi isso que a gente fez na sala, né? Nas aulas. Então, agora eu compliquei mais um pouquinho. Eu coloquei x e y e quero que vocês encontrem a relação. Mas observe que a gente pode usar o mesmo teorema, tá? Então, a primeira coisa, usando a figurinha aqui abaixo, que eu vou apagar, tá? Tá no vídeo, vou apagar, apaguei. Então, vamos ver como é que eu gostaria que vocês resolvessem essa questão. Solução. Tá? Solução, bem simples, né? Para encontrar os valores de x e y, utilizaremos o teorema de Tales. Tá? Então, vamos encontrar o mais simples, né? Que eu acabei de falar para vocês. Ó. Se eu esqueço isso aqui, ó. Se eu esqueço isso, eu tenho... O teorema diz o quê? 10 sobre x está para 7 sobre 14. Olha só como fácil. Tá? Então, vamos fazer essa continha. Isso é o que o teorema diz para aquela figurinha que eu coloquei anteriormente. Então, vamos lá. Esquece esses dois valores aqui embaixo. Depois a gente volta para ele. Observe, né? Observe que 10 dividido por x está para 7 dividido por 14. Tá bom? E aí, a gente pode o quê? Usar o que a gente conhece lá do ensino médio, né? Vamos multiplicar em cruz. Isso significa dizer que 7x está para 140, tá bom? É igual a 140. Portanto, x é igual a 140 dividido por 7. Significa dizer que x é 20. 20 comprimentos da distância aqui, tá? Esse comprimentozinho aqui, ó. A gente já sabe esse comprimento. Isso aqui vale 20. Tá bom? Vale 20. Ora, se isso vale 20, vamos agora voltar para o outro lado da figura. Apaga aqui e vamos esquecer em cima. Vamos esquecer em cima. Tá bom. Então, 20 sobre 8 está para 14 sobre y. Perfeito. Agora, note que 20 sobre 8, já substitui o valor de x, tá? 20 sobre 8 é igual a 14 sobre y. Novamente, faço o processo de multiplicação em cruz. Isso significa dizer que 20y é igual a 8 vezes 14, dá 112, 122, 112. 112, tá bom? Quanto é que vale y? Y vale 112 sobre 20. Aí vocês fiquem à vontade. Vocês podem deixar assim, sem nenhum problema, ou fazer a continha e mostrar que isso vale 5,6, tá? Então, o valor de y vale 5,6. Então, agora, vamos voltar à minha figura original. Eu tenho, vou diminuir aqui o zoom para vocês observarem. Então, eu tenho o valor de x, que vale 20, e o valor de y, que vale 5,6. Uma aplicaçãozinha simples do teorema de Tales. Vamos fazer mais de teorema de Tales
nos próximos exercícios, tá bom? Nos próximos exercícios das próximas aulas. Hoje eu peguei um de cada, tá bom? Mas observem, tento fazer várias possibilidades, tá ok? Uma questão interessante, pessoal, deixa eu dar aqui para vocês. Ó, olha só essa, uma questão interessante, e aí vocês vão ter que usar um pouco a abstração de vocês, é se a gente pega uma reta dessa forma, ó, assim, e coloca aqui, por exemplo, deixa eu abrir outra aqui, coloca que isso aqui vale x, ó, x, esse pedaço aqui, ó. Tentem fazer essa depois, tá? Exercício. Essa daqui vale x, tá? Aqui vale, observa, 2x, tem que subir um pouquinho mais, 2x, tá? Eu vou colocar de outra cor, tá? Vou colocar um roxozinho aqui, tá bom? Isso daqui vale, em roxo, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Isso daqui em roxo vale 8, tá bom? E aqui em cima, ó, vale 3, tá bom? Então, qual o valor de x? Tentem fazer essa aí, que é uma reta que se cruza, né? Então, vocês têm que abstrair um pouquinho. Separem as retas. Tentem separar as retas, tá? E aí vocês vão ver que x está para 8, assim como 3 está para 2x, tá bom? Tentem fazer essa. Bem simples, tá? Bem, tá aí no vídeo, então vocês podem dar um pause e tentar fazer depois. Vamos para mais uma, tá bom? Para mais uma. Mais uma para a gente ir para a terceira. Eu preparei 5, eu acho, tá? Bem, não me lembro. Preparei hoje de manhã, mas eu acho que foram 5. Ó, olha essa como é bacana. Essa é de Teorema de Pitágoras, né? Provavelmente. Tá vendo triângulo aí? Provavelmente vai ser Teorema de Pitágoras. Como eu disse, eu preparei duas, eu acho, de Teorema de Pitágoras. Uma que vocês precisam... acho que foi isso. Tem essa e tem outra. Isso. A ordem foram duas, tá? De Teorema de Pitágoras. Uma é que vocês precisam, de alguma forma, digamos assim... Eu vou dar a figura, tá? Vamos pensar assim. Eu vou pegar e vou mostrar a figura como está aqui. E outra, vocês vão ter que pensar e construir a figura. Eu coloquei 2 exemplos, tá? Uma com a figura, já, e outra que vocês vão ter que pensar na figura, tá bom? Então, a primeira é bem simples e diz o seguinte, né? Um ciclista acrobático vai atravessar um prédio, tá? De um prédio a outro. Vai atravessar de um prédio a outro. Isso aqui é o prédio A, isso aqui é o prédio B, tá bom? Com uma bicicleta especial, percorrendo a distância sobre um cabo de aço, como demonstra a figura. Ou seja, eu tenho um rapazinho aqui, né? E ele vai andar sobre o cabo de aço, se ele não cair, vai chegar aqui, tá bom? Então, observe que aqui eu também não precisaria dar a figura, mas deveria explicitar a altura dos prédios, claramente, a distância dos dois prédios aqui. Então, como eu dei as figuras, observe que isso não está explícito no texto, tá? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um prédio de 25 metros, o rapaz está lá em cima, no ponto A, com a bicicleta, e ele quer chegar no ponto B, no outro prédio, que dista do primeiro 40 metros. Tá aqui. Então, tem um prédio de 25 metros de altura, que dista do segundo 40 metros, que possui 15 metros. Que possui 15 metros. Ora, o que é que eu quero? Eu quero exatamente calcular, né, qual é a medida mínima do comprimento do cabo de aço. Óbvio, eu não posso ter um cabo de aço menor, senão o rapaz não chega, né? Eu tenho que encontrar o tamanho do cabo para colocar certinho para o rapaz. Tá bom? Então, o que é que eu quero? Eu quero exatamente esse valor, que eu estou chamando aqui de X. Então, vamos colocar aqui de vermelhinho. O que é que eu quero? Eu quero esse comprimento. Tá? Ou seja, o comprimento, deixa eu só melhorar aqui para não ficar aparecendo aqui, pronto. Eu quero esse comprimento, tá bom? Eu quero o comprimento X da distância do ponto A ao ponto B, ou seja, dos dois cabos de aço. Ora, observa o seguinte, observa que eu tenho um triângulo, né, que é menor, tá ok? Que é um triângulo menor do que o triângulo
do que o quadrado maior aqui, ó. Tem um quadrado, deixa eu colocar de vermelhinho, que eu acho que fica melhor aqui, ó. Que ele some depois, ó. Eu tenho um quadrado e tenho um triângulo. Tá vendo aqui? Tem um quadrado embaixo e um triângulo. Então, eu tenho a base do quadrado. A base do quadrado é as distâncias dos dois prédios. Opa, peraí, professor. Então, eu tenho esse valor. 40 metros. Vale isso aqui. Tá bom? Então, se eu tenho 40 metros, aqui forma um ângulo de 90 graus. Vamos pensar que é um engenheiro bom e construiu o prédio reto, né? Não uma torre de Pisa, né? Vamos pensar que ele está reto. Então, abstraiam. Que eu tenho um ângulo de 90 graus, a gente vai usar Pitágoras. Só que eu não sei quanto vale isso. Eu não sei quanto vale, vou colocar roxinho aqui, ó, esse lado. Quanto é que será que vale esse lado? Claro que eu sei. Claro que eu sei quanto vale esse lado. Vamos passar uma linha para ver, ó. Opa! Rapaz, olha só, eu sei essa altura até aqui, que é o meu prédio B. Essa altura até aqui são 15 metros. Para 25, faltam quanto? 10. Ah, rapaz, olha só. Então, minha interrogação não é mais interrogação. Olha só, eu tenho a base do retângulo, 40 metros. Então, vou rebater. Isso aqui vale 40 metros. Aqui vale 10. Vou usar o quê? Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza. Exatamente. Então, o que é que a gente tem? Observe. Solução. Observe que podemos utilizar o teorema de Pitágoras. Note que a distância do prédio A até o prédio B do prédio de A até B é de 40 metros. Cateto 1, que eu vou chamar. Cateto 1. Tá? Além disso, o cateto 2 será 25 menos 15, que dá igual a quanto? 10 metros. Logo, pelo teorema de Pitágoras, x ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Isso dá exatamente 100 mais 16, 1.600. Né? Isso dá, portanto, x ao quadrado é igual a 1.700. Logo, x é igual, lembra que eu estou em comprimento, então não é mais ou menos, eu só quero o valor positivo, tá bom? 41,23 metros, aproximadamente, tá bom? Se você chegar aqui, simplesmente você pode fazer isso, ó. Tá bom? Que também está correto, tá bom? Quem quiser colocar o valor aproximado, vocês vão estar em casa, vão estar com acesso à calculadora. Então, vocês podem colocar isso, tá bom? O valor aproximado, tá bom? Quanto à questão de afirmar que esse ângulo é 90 graus, a gente vai sugerir que isso seja 90, tá? Se não está explícito na equação, na questão, tá bom? Mas, obviamente, dois prédios, se imagina que forme um ângulo de 90 graus, a menos de qualquer deformidade, tá bom? Perfeito. Então, vamos agora para mais um exemplo, tá? Então, esse é como eu gostaria que você... Pronto. Quem fizesse essa questão explicando desse jeito, lembre uma coisa, pessoal. A prova vai ter a figura, mas você não vai
desenhar a figura. Você não vai imprimir, né? Você pode desenhar a figura, tentar desenhar a figura. Explicar isso dessa forma, para mim, não é explicação, tá bom? Isso é para você entender como resolver a questão. A resolução da questão está aqui, tá bom? E essa é a resolução da questão. Então, como é que você encontrou 40? Como você encontrou 10? Tem que estar claro. Não serão aceitas sem justificativa. Se você só chegou a isso aqui, ó. Ah, não, aqui, ó. Chega aqui e diz, ó, x raiz de 1700. Zero. Tá bom? Então, todas as questões não são questões de múltipla escolha, tá bom? São questões dissertativas. Vocês vão ter que escrevê-las, tá? Não, vocês precisam escrever explicando isso aqui, tá ok? Os cálculos, 40 ao quadrado é 40 vezes 40, que dá 1.600. Não, isso aqui é o suficiente, certo? Vocês têm que explicar de onde vêm os entes que vocês vão trabalhar, tá ok? Vamos lá para a quarta questão. Tá? Quarta questão, voltemos aqui a uma relação interessante que mexe com retas paralelas. Agora a gente não tem uma, tem duas retas. Tá? Ó, na figura a seguir, as retas RS são paralelas. Perfeito, são paralelas. Considerando que a reta T, é a bissetriz do ângulo PAQ. Vamos encontrar esse ângulo. PAQ. Olha o ângulo qual é. O que é bissetriz? A bissetriz está cortando o ângulo em valores iguais, na metade, tá? Estou cortando o ângulo na metade. Então, eu quero encontrar exatamente a medida, né, do ângulo X, tá ok? Do ângulo X, como está aí na figura. Então, uma questão muito simples mesmo. Se é bissetriz, aí a gente vai ter que usar alguns conceitos. Vamos ter que usar dois conceitos. A primeira é de bissetriz. Bissetriz eu tenho que ter certeza, né? Você vai estar com o material todo disponível para você. Então, você vai olhar lá a bissetriz. A bissetriz é o quê? Bissetriz corta esse ângulo em partes iguais. Opa, peraí, vamos escrever isso aqui. Então, se corta em partes iguais, eu vou colocar de vermelho. Corta em partes iguais, isso aqui vale X. Perfeito, perfeito. Isso aqui vale X. Ora, vamos prolongar essa reta A. Prolonga essa reta aqui, desculpa. Vamos prolongar essa reta. Eu vou colocar de roxinho aqui a prolongamento, tá? Vamos prolongar essa reta aqui, ó. Vou dar um zoom, tá, pessoal? Aqui para ficar aqui. Então, prolonguei a reta. A gente sabe quanto vale isso, ó, pessoal. Esse ângulo todo aqui, ó, vou aparecer agora em vermelho, ó. Isso aqui todo, ó, vale 180 graus. Se eu já tenho 130, fica faltando quanto para 180? 50. 50. Vamos fazer essa reta aqui, tocar a reta R? Vamos lá. Qual o problema? Vamos lá. Opa, o que é que eu tenho, pessoal? Um triângulo. Olha. Eu tenho um triângulo. Opa, se eu tenho um triângulo, quanto vale a soma dos ângulos internos do triângulo? 180. Perfeito. Olha que negócio. Vou colocar aqui de... Vamos botar aqui uma corzinha. Tá aqui uma outra cor. 80. Perfeito. Agora, vamos para o que a gente estava brincando no começo da aula de exercício. Vamos chamar esse ângulo aqui de azul de Y. Opa! O que são esses ângulos? Observa, esse ângulo é igual a esse. A gente acabou de fazer um exercício no começo da aula sobre ângulos que têm a mesmo tamanho quando eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Quem é a transversal, pessoal? É essa, ó. Abstraiam as outras. Essa é a reta paralela e essa. Eles são o quê? Eles têm o mesmo comprimento. Ô, professor, então, peraí.
Esse Y aqui vale quanto? 80. Ah, muito fácil agora. Espera aí. Então, essa soma toda aqui vale 180. Então, x mais y vale 180. Eu já tenho o valor de y, que vale 80. Então, 2x vale 180, x vale 50. Ou seja, você conseguiu fazer toda a atividade, todo o exercício mentalmente. Ah, professor, eu posso chegar e dizer isso aqui, ó. Pode ser você conseguir desenhar de forma clara a figura, sem nenhum problema. Aqui está claro a figura. Deixando claro que você sabe que esse ângulo é igual a esse, com um tracinho, tá? Não era preciso a figura. A figura é para auxiliar, tá bom? Não quero usar a figura, pessoal. Gosto é do freguês, tá certo? Eu gosto de facilidade, eu não gosto de complicação. Então a gente utiliza a figura. Então vamos escrever. Como é que eu escreveria essa questão, né? Solução. Só para lembrar vocês, vamos voltar lá no primeira questão, tá? Olha só. Olha que a gente está exatamente num argumento como esse. Mas observa que meu ângulo, ele está aqui. Ele está dentro. Ele está exatamente como se fosse, vamos voltar lá, que até agora eu tenho aqui na cabeça, peraí. Beleza, tem aqui do lado. Observa que ele está como se fosse o seguinte, ó. Ele está como se fosse esse ângulo, em azulzinho, que apareceu para vocês, e esse ângulo. Tá ok? Uma coisa desse tipo. Então, observa que a gente tem uma relação que esse ângulo é igual a esse. Bom? Então, deem uma olhada nas notas. As notas no PDF, né, que eu disponibilizei, tem todas as possibilidades. Vamos escrever lá essa questão, antes de a gente terminar. Solução, bem simples, né? Observe que vamos por partes, tá ok? Vamos por partes. Como é que a gente definiu aqui essa figura, completou essa figura? Lê a questão. Considere a reta T é a bissetriz do ângulo. Observe que a reta T corta o ângulo que eu chamei de PAQ, tá? PAQ, tá certo? Na metade. Ou em partes iguais. Neste caso, eu tenho um ângulo PAQ. Neste caso, temos que o valor do ângulo, vou chamar aqui esse ângulo de PAQ, o ângulo completo, tá? PAQ. Como é que eu posso escrever isso? Nesse caso, temos que o valor do ângulo PAQ será x mais x, tá ok? Então, a gente já tem um x, a gente ganhou outro x. Perfeito. PAQ. Observa agora. Agora, considere a reta AQ. A reta prolongada gerada por AQ. Segmento AQ, que é essa daqui, ó. Vou botar aqui em vermelhinho para vocês. AQ. Então, eu prolonguei a reta. Até tocar onde? Até tocar X, tá? Até tocar X. Espera um pouquinho que eu acho que travou. Isso. Aqui, aí eu prolongo até tocar a reta R, desculpa. Reta R. Vamos lá, prolongar. E agora tocou a reta R. Pronto. Então vamos escrever isso. Considera a reta prolongada gerada por aqui, é aqui, né? É. Até tocar X. Até tocar a reta, desculpa, a reta X não, reta R. Tá? Reta R. Note que agora a gente tem o quê? Observa aqui, ó,
que a gente gera um triângulo. Note que geramos um triângulo de ângulos internos 50 graus, que é o primeiro que estava aqui, ó, 50. Vou escrever aqui, 50 está em cima. 130 graus menos 130 graus menos, ou melhor, 180 graus menos 130. 130, que é o quê? 50. E a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180. E 50 mais 50, aí eu vou chamar de, sei lá, Z igual a 180. Então a gente sabe que quanto equivale Z? Vou colocar entre parênteses. Z vale 80 graus. Ora, perfeito. Então eu tenho 50, vamos voltar para a figura, 50 e 80. Aí, vamos tirar aqui. Vamos chamar esse segundo ângulo aqui de Y, tá? Formado pela reta R, S, A, Q, tá? Note que o ângulo formado pela reta S, e o segmento AQ, deixa eu abrir mais uma folha aqui, e o segmento AQ vale, vamos lá, Y, que é igual a 80 graus. Então, o que é que a gente tem? Assim, vamos juntar essas informações. X mais 80 é igual a 180 graus. Portanto, fazendo a continha aqui direta, X vale 50 graus. Tá bom? Isso aqui é uma resolução mais detalhada. Tá bom? Ah, professor, eu vou fazer a figurinha e vou tentar deixar claro na figurinha os valores de Y. Faça. Agora você tem que ter certeza que vai ficar claro para quem está lendo. Tá bom? Aí o que eu sugiro? O que eu sugiro é, já que você vai fazer na figurinha os desenhos, você vai escrevendo o que você vai fazendo no desenho. O que foi que a gente fez primeiro? A bissetriz. Ah, cortou em 2. Então, como cortou em 2, eu vou chamar de X e X. Tá? Prolonguei a reta. Aqui. Então, isso fica mais claro. Não quer fazer o desenho, tem que fazer a resolução dissertativa, para que eu entenda o que você está fazendo. Tá? Então, isso era um exemplo de uma questãozinha aí que usa tanto Tales, que usa relações de triângulos, né? Soma de ângulos internos, usa a questão de retas paralelas cortadas por transversais, tá bom? Então, é uma questão bem geral, tá bom? Uma questão bem geral, certo? Então, usa tanto transversal como teorema de Tales. Perfeito. Vamos agora para a última questão, que é como eu falei anteriormente, eu não desenhei, eu só escrevi, tá? Eu vou subir essa questão para cá, a gente ganhar. Vou cortar aqui. Deixa eu subir ela para cá. Beleza? Quinta questão, a gente ficar em ordem. A quinta questão é simples, né? Vamos lá ver se é simples. Eu tenho uma escada, tá? De 25 decímetros, tá? Bem. Que está apoiada na vertical. Tá? Tem uma escada, está apoiada na vertical. Então, imagino que eu tenho alguma coisa segurando a escada, né? Então, tem uma escada. Isso aqui não é a escada, isso é a parede, tá? Se você for um bom desenhista, é ótimo. Se não, tente me explicar de outra forma como vocês chegaram ao raciocínio. Isso aqui é a parede, imagina que é a parede. E eu tenho uma escada que está apoiada.
Eu sei o valor dessa altura aí, tá? Vou chamar 25 aqui. Tá? 25, tá bom? Essa escada tá apoiada no muro. Tá aí o muro, né? O muro é essa parte aqui que tá de azul rachurado aqui, riscado, tá? E a parte mais alta da escada está a 24 metros do chão. Então, quem é a parte mais alta da escada? A parte mais alta da escada é esse pontinho vermelho. Então, se esse pontinho vermelho está a 24 metros do chão, significa dizer que essa altura aí em vermelho, né, é 24. Então, vamos botar aqui 24. É essa distância aqui, 24. Perfeito. Deseja-se amarrar com uma corda o pé da escada no muro, para evitar que ela escorregue, né? Então, eu quero pegar uma corda aqui, ó. Pegar outra cor. Quero pegar uma corda aqui, ó. Amarrei no pé da escada ao muro, para evitar que ela caia, né? Qual deve ser o comprimento da corda, sabendo que são necessários 5, tá? Eu coloquei aí DM, mas vamos considerar metros. 5 metros para fazer as amarrações, tá? Então, observa. Eu tenho que encontrar o valor de X, que é o valor vermelhinho aqui da escada. E eu vou que no final somar o que eu quero, tá? Que eu sei que são necessários 5 metros para fazer as amarrações, pelo menos, tá? Pelo menos. Então eu tenho que, ao final disso, somar esses 5 metros, não esqueçam. Então vamos fazer isso. Isso, mais uma vez, é uma simples aplicação do Teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Teorema de Pitágoras, pessoal. O que é que o Teorema de Pitágoras diz? O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, pessoal. Quanto é que vale isso? 25 ao quadrado, 625, igual a 576, mais x ao quadrado. Quanto é que vale esse x ao quadrado? X ao quadrado é igual a 625 menos 576, que é equivalente a dizer que x vale ao quadrado vale 49, portanto, x vale 7. Opa! 7 é a distância desse ponto a esse. Só que eu disse que são necessários, tá? Para fazer as amarrações, 5 metros. E eu quero o comprimento da corda todo. Eu não só quero o comprimento esse comprimento do ponto a esse. Eu tenho que amarrar o pé, eu tenho que amarrar o muro, e eu digo que tudo isso, para fazer essas amarrações, preciso de 5 metros. Então, se eu preciso de 5 metros, eu quero o tamanho da corda, não esqueçam. Como queremos o comprimento total da corda, vou colocar aqui DM, né, que é a unidade que eu estou usando, da corda, temos o quê? 7 mais 5 igual a quanto, pessoal? 12 DM de corda para, tá, amarrar o pé da escada. Da escada ao muro, né? No muro. Coisa importante. Ah, professor, e por que não mais ou menos 7? Lembra, eu quero um X positivo, um valor positivo. Estou falando com distância, pessoal. Então, a distância eu vou representar por comprimentos positivos. Então, se são comprimentos positivos, o meu valor é 7 e não menos 7. Tá bom? Um exemplozinho que eu não entreguei a figura, mas eu poderia ter entregue a figura a vocês, tá? Então, com isso, a gente finaliza essa primeira aula de exercícios, pessoal. Espero que vocês deem uma olhada com detalhes e refaçam todos esses exercícios e
similares ou mais complicados, tá bom? É isso.